Ele falou que ela teria um filho e que esse filho iria salvar nós da escravidão do pecado. E Maria, quando ela ouviu tudo que o anjo falou, a saudação que o anjo fez para ela, que foi salve agraciada. E aí ela ficou um pouco assustada, pensando o que significava aquilo. E aí então o anjo falou para ela não ter medo. Aleluia. Glória. Porque o que ia sair do ventre dela seria o que ia nos salvar da escravidão do pecado. Glória a Deus. E aí, Maria, quando o anjo falou tudo aquilo para ela foi e falou assim: cumpra-se em mim a tua promessa, a tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E do mesmo jeito que o anjo Gabriel chamou Maria, Deus chama vocês, Glória a Deus. crianças, para um encontro real com Ele. Deus chama vocês para serem alguns cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e até pastores. Deus chama. E quando Ele chama vocês, não é para vocês ficarem dando um pouquinho de desculpa, igual Moisés fez. Porque se Deus Ele chamou vocês, é porque Ele tem uma obra. E se Ele tem uma obra com vocês, tudo está no controle dEle. Se tudo está no controle dEle, nada pode dar errado. Glória a Deus, aleluia. E aí, Maria, ela estava naquela situação, porque José demorou para entender que ela nem se casou com ele e já estava grávida. E aí então, Deus apareceu em sonho a José. E aí José então não largou Maria, não deixou ela. E aí então, em meio a tudo isso, César Augusto, ele fez um decreto que todo mundo tinha que ir para sua cidade natal para pagar impostos. E isso se cumpriu que o profeta Miqueias disse, que Jesus iria nascer na cidade de Belém, cidade de Davi. E José foi para Belém pagar impostos. E ali, ele, chegando ali, estava tudo lotado as hospedarias. E ele teve que ir num estábulo. E lá colocaram Jesus numa manjedoura, quando ele nasceu. E aí, como aconteceu? Um anjo apareceu para um rebanho de pastores, onde que os pastores estavam cuidando das ovelhas. E quando o anjo apareceu ali, ele falou para os pastores para eles irem a Belém, porque lá nasceu o Salvador, que é Jesus. Porque o nascimento de Jesus mudou o mundo. Mudou. O nascimento de Jesus não foi qualquer um que nasceu, não foi qualquer pessoa, foi o Filho de Deus. O Emanuel, Deus conosco. E aí, então, os pastores foram até lá. E quando Jesus estava lá em Marcos, diz que os magos, eles foram, Mateus, diz que os magos, eles foram até Herodes, perguntando onde que o rei dos judeus iria nascer, porque a estrela, eles estavam seguindo a estrela. E aí, do mesmo jeito que os magos seguiram a estrela e chegaram onde Jesus estava, é nós, porque nós temos que seguir a Jesus, temos que seguir a Ele. E nisso, Jesus, ele estava dentro de uma manjedoura quando os magos chegaram. E aí eles deram incenso, mirra e ouro para ele. Isso presente o rei. E aí, Herodes, ele falou para os magos: me avisem
que Herodes, ele ficou com inveja, que ele achava que Jesus iria roubar o trono dele. E aí Herodes mandou matar todas as crianças lá em Belém. Então, Deus apareceu, Deus deu um sonho a José, e apareceu em sonho a José dizendo para ele ir para o Egito. E José foi. E aí, aparece depois na Bíblia, Jesus de novo, com 12 anos, que eles estavam indo, que eles iam uma vez por ano a Jerusalém. E aí eles foram para comemorar uma festa. Jesus já tinha 12 anos. E aí, Jesus chegando lá, depois que acabou a festa, os pais de José, quer dizer, os pais de Jesus, os pais de Jesus, eles saíram e nem perceberam que Jesus ficou lá. Mas Jesus não ficou lá conversando com os amiguinhos, batendo papo, fazendo outras coisas. Jesus ficou lá ensinando. Glória a Deus. Jesus, ele procurava, na idade de vocês, ele procurava buscar de Deus, procurava aprender da palavra. E nós temos que procurar, temos que se aprofundar no oceano de Deus, descobrir mais sobre Ele. Jesus, ele estava crescendo para Deus e para os homens. Jesus, ele estava ensinando os adultos, os fariseus, os mestres. Vocês também podem ensinar. Não é porque vocês são crianças que vocês não podem ensinar um adulto, que vocês não podem ensinar alguém. Nosso dever é ensinar. E aí, Jesus ensinando, as pessoas ficavam maravilhadas, falando como que ele tem todo aquele conhecimento. Mas por quê? Porque ele buscava das coisas de Deus. E nós temos que buscar, saber mais de Deus. Aleluia. Aprender da palavra dele. Aprender a usar o manual, a Bíblia. E aí, Jesus, ele estava ensinando. E José e Maria, eles acharam que Jesus estava lá com eles. Mas depois perceberam que Jesus não estava mais lá. E aí, eles ficaram 3 dias procurando Jesus. E quando chegaram, viram Jesus ensinando. Glória a Deus. Os mestres, os que já sabem. Vocês, o dever de vocês é ensinar. Nosso dever é ensinar. Porque tem muitos que é na escola e nos lugares, nem todo mundo é cristão. E nosso dever é ensinar eles a palavra de Deus, para que eles saibam sobre o amor que Deus tem. Graça e favor merecido. Estamos aqui numa consagração, e quer dizer separação. Separar. E Levítico 6, se eu não me engano, fala sobre o Nazireu. E Nazireu quer dizer ser separado por Deus. Vocês, crianças, são separadas por Deus. Glória a Deus. Deus separou vocês. Do mesmo jeito que Deus chegou e falou a Jeremias que ele escolheu Jeremias desde o ventre, Deus escolheu vocês e ele tem chamado. Diz em Jeremias que Deus tocou na boca dele e não era Jeremias mais que falava, mas era Deus que falava através de Jeremias. Deus está tocando na boca de vocês e Deus, ele está dando conhecimento. Mas para vocês ter conhecimento, vocês têm que buscar. Não é só ele te deu a promessa e você vai ficar esperando cair do céu. Não. Busque. Busque de Deus. Busque mais. Cresça no conhecimento sobre as coisas de Deus. E aí, Jesus ensinando os mestres, os que já sabiam. Jesus estava ensinando. Ele não estava bagunçando. E ele não estava conversando. Ele estava ensinando, falando da palavra de Deus, cuidando dos negócios do Pai. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que falar do amor de Deus, que ele morreu na cruz por nos amar.
favor imerecido. O nascimento de Jesus marcou a história da humanidade. Porque o nascimento de Jesus não foi qualquer um nascimento, mas foi o nascimento do Filho de Deus. Aleluia. E quem sabe o que significa a palavra Emanuel? Glória. Emanuel significa Deus conosco, como a Sofia falou. Deus conosco. E o Emanuel está aqui, nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória. E aí, muitas vezes, no conhecimento das coisas de Deus, nós ficamos na beirada. Não tem no mar? E muitas vezes, quando você anda mais para frente, você fica num profundo e você algumas vezes vai ter que nadar de tão fundo que você está. É assim que você tem que ser no conhecimento das coisas de Deus. É assim. Não se contente com as beiradas, não se contente com pouco. Moisés, mesmo passando tudo que ele passou, ele ainda olhava para o céu e falava: eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais. Não se contente com o que você tem. Busque mais conhecimento das coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Do mesmo jeito que os magos procuraram Jesus para adorá-lo, nós temos que procurar Ele também. Aleluia. Procurar Ele. E muitas vezes nós deixamos Jesus por qualquer coisa. Porque lá onde os magos estavam era até difícil eles ir dali até Belém. Mas eles foram. Por quê? Para adorar a Deus, adorar a Jesus. Aleluia. Muitas vezes é difícil você acordar cedo para vir aqui. Muitas vezes é difícil acordar cedo. Aí vim aqui, difícil. Mas aí vocês escolheram a melhor coisa. Glória a Deus. Vim aqui. Para quê? Para adorar a Deus. Aleluia. Dar a Ele honra e glória e louvor. Aleluia, Jesus. Porque Ele é digno. Jesus, Ele estava ensinando. E as pessoas ficavam maravilhadas com o tanto de conhecimento que Ele tinha. Eu fiz um desenho que teve lá um negócio com Jesus na minha casa. Aí a gente fez um canto, eu fiz desenho de Jesus ensinando. E os fariseus lá, de boca aberta, lendo a Bíblia e falando assim, ó. O que Ele diz aqui dentro. Aqui dentro. E nós temos que saber do conhecimento de Deus. Quantos aqui lê a Bíblia? Eu leio também. Eu estou em Números 11. Glória a Deus. E não é só ler a Bíblia também, que você também conhece alguns conhecimentos. Tem mais de uma maneira. Porque muitas vezes você não sabe ler. A Dani, ela não sabe ler. Aí ela vê no YouTube, ela escreve lá e aprende a Bíblia. Tá quase terminando o Gênesis. E não sabe ler. Temos que ter conhecimento. Naquela época era mais difícil você ter tanto conhecimento. Nem todo mundo tinha pergaminho. Naquela época era mais difícil. Hoje, se você quiser, você pode colocar a gente lendo a Bíblia para você no celular. Você pode colocar, mas naquela época não. Naquela época era mais difícil, era na leitura. E aí, hoje, vem todas essas oportunidades, nós, em vez de ficar procurando as coisas de Deus, nós não procuramos. Nós faz tudo de errado. O caminho está lá na frente, a gente vira. E nós temos que acertar o alvo, que é Cristo. Temos que ir adiante. Os magos, mesmo sendo difícil, eles foram. E nossa caminhada não é fácil. Mas nós, como cristãos, temos que continuar. Não podemos parar.
Moisés subiu um monte. E não era fácil. Era difícil. Muitas vezes ele deve ter caído. E ter que subir de novo. Difícil. Mas ele não parou. E quando ele chegou lá em cima, ele viu Deus. Aleluia. E quando os magos chegaram, eles viram Jesus. Aleluia. Não é fácil. Mas quando você chegar, sua recompensa vai ser grande. As dificuldades podem se levantar. Que no deserto tem cobras, escorpiões. As dificuldades podem se levantar. Mas elas se levantam para cair. Porque se Deus falou com vocês, pode anotar. Porque Ele vai cumprir. E se vier alguma coisa tentando fazer, ou te derrubar, alguma coisa tentando te derrubar, Ele vai derrubar o que está tentando. Pois Israel chegou lá na terra prometida e tinha muralha, um obstáculo. Mas eles colocaram na mão de Deus e ela caiu. E nós, em meio de todas as dificuldades, temos que colocar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós conseguimos resolver alguns problemas, nós conseguimos. Mas tem problemas que só Deus consegue. Só Deus consegue. Problemas que nós também queremos ficar arrumando obstáculo. Eu vou vir hoje de manhã, quero não, eu tô com sono. Isso, aquilo, para de ficar arrumando obstáculo. Vamos. Nós muitas vezes queremos ficar arrumando obstáculos para fazer as coisas de Deus. Muitas vezes é nada que nós queremos falar, isso está me atrapalhando. Que eu não posso vir por causa disso. Gente, para de arrumar obstáculos. Nós temos que ir adiante. Não ficar arrumando obstáculos para vir para a casa de Deus, para fazer as coisas e a obra de Deus. Glória a Deus. Não ficar arrumando obstáculos. Nós temos que ir. Se Deus nos chamou, então nós temos que prosseguir, continuar e não parar. Jesus, aleluia. Ali, então, Herodes, ele tentou matar todas as crianças para matar Jesus também. Ele queria matar Jesus. E matou todas as crianças. Mas Deus, ele tinha uma promessa. Aleluia. Ele ia salvar a escravidão do pecado. E o que aconteceu? José foi para o Egito. Por quê? Porque pode vir coisas tentando te atrapalhar em meio à caminhada. Mas, mesmo assim, Deus, Ele está com você. E Ele vai te guiar. E aí, Herodes, ele matou várias crianças, vários inocentes. Mas ali no meio, tudo isso, Jesus estava lá no Egito. Porque Jesus foi livrado da morte. Porque Herodes poderia ter matado ele. Poderia, se ele não saísse. E José, quando Deus falou com José, José foi para o Egito. Então, muitas vezes Deus fala com nós não fazemos o que Ele falou, que nós não entendemos. Mas você não precisa entender, é só você fazer. Não precisa entender o que Deus falou, é só você ir. Quando Deus chamou Abraão ele não sabia para onde ele ia. Abraão, ele não sabia onde que era a terra, mas ele foi, obedeceu. Glórias a Deus. Nós não precisamos entender
Deus falou. Nós precisamos fazer. Glória! Nós precisamos entender. Precisamos fazer. Fazer do jeito que Ele mandou. Obedecer. Aleluia! E o que é que obedecer leva? Vou falar para vocês que obedecer leva. Davi ganhou tanta coisa porque ele obedeceu. Mas Saul perdeu tanta coisa porque ele desobedeceu. Nós temos que obedecer. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que continuar. Prosseguir. Nós temos que falar da palavra de Deus. Porque hoje eles estão próximos. Temos que falar. Muitas vezes, na escola, nossos amigos não são cristãos. E nós temos que falar que Deus ama eles. Que Deus salvou eles. Ou um vizinho. Que falar do amor de Deus. Temos que falar. E eu queria encerrar dizendo que nós temos que continuar e não parar. Glória a Deus. Porque muitas vezes vai ser difícil. É difícil. Mas nós temos que continuar. Porque a recompensa já está chegando. Amém.